Leitura dos informativos de 2021, segunda parte, de agosto em diante, até o último informativo de 2021, que é o. Ixi, não anotei aqui. Vamos lá então. Controle de constitucionalidade. Não cabe ADI no TJ contra a lei ou ato normativo municipal que viole a lei orgânica do município. Importante. Ao analisar o dispositivo da Constituição do Estado de Pernambuco, o STF chegou a duas importantes conclusões. Não cabe o controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais contra a lei orgânica respectiva. Em outras palavras, a lei orgânica do município não é um parâmetro de controle de constitucionalidade estadual, uma vez que a Constituição Federal estabelece que como parâmetro apenas a Constituição Estadual. Assim, é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que afirme ser possível ajuizar a ADI no Tribunal de Justiça contra a lei ou ato normativo estadual ou municipal, sob o argumento de que se viola a lei orgânica do município. Não compete ao legislativo de qualquer das esferas administrativas. Não compete ao Poder Legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia da lei ou ato normativo declarado inconstitucional, em controle de constitucionalidade. Desse modo, é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que afirme que se o Tribunal de Justiça declarar inconstitucionalidade de lei em ação direta de inconstitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, ele precisará comunicar essa decisão à Assembleia Legislativa, se for estadual, ou à Câmara de Vereadores, se for municipal, a fim de que o órgão legislativo suspenda a eficácia dessa lei. Competência é constitucional, lei estadual, que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas em eventos esportivos. Não invade a competência da União para o estabelecimento de normas gerais sobre o consumo e desporto e autorização e regulamentação, por Estado-membro, da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos. Competência legislativa. É constitucional lei municipal que disponha sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais em edifícios e condomínios. É constitucional. Compete ao municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do preponderante interesse envolvido. Poder Executivo. Lei estadual pode prever que, em caso de dupla vacância para os cargos de governador e vice nos dois últimos mandatos, a Assembleia Legislativa realizará a eleição indireta, de forma nominal e aberta. Pode, então a lei estadual pode. Os Estados-membros, no exercício de suas autonomias, podem adotar o modelo federativo do artigo 81 da Constituição, cuja reprodução, contudo, não é obrigatória. No caso da dupla vacância, faculta-se aos Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, a definição legislativa no procedimento de escolha do mandatário político. No caso de realização de eleição indireta, a previsão normativa estadual de votação nominal e aberta é compatível com a Constituição. Caso concreto, a Lei da Bahia afirmou que o governador e vice deixaram os cargos nos últimos 2 anos de mandato, a Assembleia deverá realizar uma eleição direta de forma nominal e aberta. Para o STF, essa lei é constitucional sob o ponto de vista formal e material. Judiciário. É inconstitucional a previsão de controle de qualidade a cargo do Poder Executivo para aferir os serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário. Caso concreto, lei estadual previu a possibilidade do Poder Executivo fazer o controle de qualidade de prestação de serviço público prestado pelo Poder Judiciário. Exemplo, tempo médio de atendimento ao cidadão quando de demandas judiciais, índice de satisfação do cidadão com o serviço da justiça, taxa de resolução de demandas do cidadão por justiça em prazos inferiores a 90 dias. Tais dispositivos de lei estadual são inconstitucionais. A possibilidade de um órgão externo
exercer a atividade de fiscalização das atividades do Poder Judiciário, sob pena de sanções pecuniárias e controle orçamentário. Ofende a independência e a autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Poder Judiciário, consagrados na Constituição. Direitos políticos. Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito de titular do mandato eletivo ser obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. O indivíduo que ocupa o cargo eletivo e vai buscar a reeleição possui o direito subjetivo de ser escolhido pelo partido como candidato? O indivíduo que já ocupa o cargo eletivo e vai em busca da reeleição possui o direito subjetivo de ser escolhido um partido ou candidato? Exemplo: João, filiado a partido X, já é vereador, ele deseja concorrer à reeleição. Pelo fato de já ser vereador, o partido X é obrigado a escolher João como sendo um candidato da agremiação? Não. O legislador tentou impor essa obrigatoriedade no parágrafo 1º da Lei 9504. Se eu não me engano, é a lei eleitoral, né? Os detentores de mandato, por óbvio, né? Os detentores de mandato, deputado federal, estadual, distrital ou vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido que estejam filiados. Isso foi o denominado pela doutrina de jurisprudência candidatura nata. Assim, candidatura nata é o direito em que o titular de mandato eletivo possui de obrigatoriamente ser escolhido e registrado pelo partido político como candidato à reeleição. O STF, contudo, entendeu que esse parágrafo é inconstitucional, não sendo possível a chamada candidatura nata. O instituto da candidatura nata é incompatível com a Constituição, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargo eletivo, como, sobretudo, por atingir a autonomia partidária. Educação. É inconstitucional lei estadual que inclui o pagamento de pessoal inativo nas despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino. Tema já apreciado no informativo 990. Pera. Tá. É inconstitucional a lei estadual que inclui o pagamento de pessoal inativo das despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento e ensino. O artigo 212 da Constituição prevê que deve aplicação percentual mínimo para investimento na manutenção e desenvolvimento de ensino. Ok. A definição de quais despesas podem ou não ser consideradas como manutenção e desenvolvimento de ensino é feita por uma lei editada pela União, a Lei de Diretrizes da Base da Educação, 9394, em seus artigos 70 e 71, definiu quais despesas podem ser consideradas como sendo destinadas à manutenção e desenvolvimento de ensino. As despesas com encargos previdenciários inativos, servidores nativos, e os repasses efetuados pelo Estado para cobrir o déficit no regime próprio de previdência não podem ser computados como aplicação de recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino para fins do artigo 212. Logo, é inconstitucional lei estadual que faça essa previsão. Observação: a emenda 108 incluiu o parágrafo 7 e passou a vedar expressamente o uso de recursos. Vedar expressamente o uso de recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento de ensino para o pagamento de aposentadoria e pensões. Emenda 108 de 2020. É vedado o uso de recursos referidos no caput, no parágrafo 5º e 6º deste artigo, para o pagamento de aposentadorias e pensões. Medida provisória. Não caracteriza afronta à vedação imposta pelo artigo 62 da Constituição a edição de medida provisória no mesmo dia em que o presidente sanciona ou veta o projeto de lei com conteúdo semelhante. Não caracteriza afronta à vedação imposta
a edição do MP no mesmo dia em que o presidente sanciona ou veta projeto de lei conteúdo semelhante. É vedada a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso e que está pendente de sanção e veto. Isto é proibido pelo 62. Assim, se o presidente da República estiver com um projeto de lei aprovado pelo Congresso na sua mesa para análise de sanção ou veto, ele não poderá editar um MP sobre o mesmo assunto. Por outro lado, nada impede que o presidente sancione ou vete esse projeto e no mesmo dia edite uma medida tratando sobre o mesmo tema. Nesse caso, não haverá afronta ao artigo 62 da Constituição. Poder Judiciário. São inconstitucionais normas de regimento interno de tribunal local que, no processo de progressão na carreira da magistratura, complementam a LOMA, com critério de desempate estranhos à função jurisdicional. A competência da União para legislar sobre a organização da magistratura nacional mediante lei complementar, iniciativa reservada do STF, logo deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal de normas estaduais com conteúdo em desacordo com a legislação nacional. O artigo 164.4 do Regimento Interno do TJ de Rondônia exorbitou indevidamente ao estabelecimento estabelecido pelo LOMA, desprezando o critério de precedência na carreira para efeito de promoção à entrância superior em prol dos critérios do tempo de exercício de função pública, não especificadamente com o magistrado, e do tempo de serviço prestado ao Estado de Rondônia. Assim, é inconstitucional norma de regimento interno do Tribunal de Justiça que preveja critérios de desempate no processo de promoção de magistrado. O maior tempo de serviço público, maior tempo de serviço prestado ao Estado. Competência. É inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e exploração de serviços de radiodifusão comunitária. É inconstitucional lei municipal que institui direitos e obrigações de rádio comunitária, autoriza o seu funcionamento e exploração no âmbito do seu território, estabeleça infrações, sanções e pagamento de taxa de funcionamento. Essa lei apresenta vício inconstitucional formal porque trata de matéria de competência reservada à União. Legislativo. Processo legislativo. É constitucional a Lei Complementar 179 que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil. É constitucional Lei Complementar 179 que definiu os objetivos e conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, além de tratar sobre a nomeação e exoneração do seu presidente e dos seus diretores. Não ficou caracterizada qualquer violação ao devido processo legislativo na tramitação do projeto que deu origem a essa lei, não tendo havido afronta à iniciativa reservada do Presidente da República. A competência para legislar é, por excelência, do Poder Legislativo. A reserva de iniciativa legislativa para o chefe do Poder Executivo constitui uma previsão excepcional e que, por isso, deve ser interpretada restritivamente. Os autores da ADI alegaram que a matéria vinculada na lei complementar seria enquadrada no 61 da Constituição. Se fosse acolhida essa afirmação, estaria sendo conferida uma interpretação extensiva na previsão constitucional. Isso porque a lei complementar não dispôs sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Banco Central, que continua a ser disciplinado pela 8.112 e pela Lei 9.650. Não houve qualquer alteração normativa nessas leis. A lei complementar tampouco criou ou extinguiu ministérios ou órgãos da administração pública. O Banco Central continua a existir com natureza jurídica de autarquia especial federal. Na realidade, a lei complementar transcende o propósito de dispor sobre os serviços públicos ao criar órgão público. Ela dá configuração à instituição de Estado, não de governo, que tem relevante papel como árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita ao controle político unipessoal. Processo legislativo. É formal e materialmente constitucional a Lei Complementar 144, de iniciativa popular, que modificou a Lei Complementar 51, tratando sobre a aposentadoria dos policiais, com critério mais favorável. É formalmente constitucional lei complementar, cujo processo legislativo teve origem parlamentar, que contém as regras de caráter nacional sobre a aposentadoria de policiais.
É inconstitucional a adoção, mediante lei complementar, de requisitos e critérios diferenciados em favor dos policiais para concessão de aposentadoria voluntária. Do Judiciário, é inconstitucional a Lei de Organização do Judiciário do Distrito Federal, no seu artigo 58, que prevê o tempo de serviço público efetivo como sendo um dos critérios de apuração da antiguidade dos magistrados. Compete ao STF a iniciativa de propor projeto de lei que dispõe sobre critério de desempate para a promoção da carreira da magistratura. É inconstitucional norma que adote tempo de serviço em qualquer cargo público com critério de desempate para a promoção da magistratura. A utilização do critério de tempo de serviço favorecia injustamente o magistrado, com trajetória profissional exercida de modo preponderante no setor público. Educação. Não é razoável exigir comprovação documental do motivo pelo qual o candidato faltou às provas do Enem em 2020, como requisito para que ele possa obter isenção da taxa de inscrição do Enem em 2021, tendo em vista que se vivia um contexto de pandemia. Em razão do contexto de anormalidade decorrente do Covid-19, é descabida a exigência de justificativa de ausência às provas do Enem, como requisitos para a concessão de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2021. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que dispõe sobre a aceitação de diplomas expedidos por universidade estrangeira. Invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, de lei estadual que dispõe sobre o reconhecimento de diploma obtido por instituição do ensino superior de países estrangeiros. Organização do Estado. É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem edição de prévia das leis federais, prevista no 18 da Constituição. Pendente a legislação federal prevista na redação atual do 18 da Constituição, parágrafo 4º, são inadmissíveis os regramentos estaduais que possibilitem o surgimento de novos municípios e que invadam a competência da União para disciplinar o tema. É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais prevista no parágrafo 4º do 18 da Constituição, pela emenda 15 de 96. Medidas provisórias. Durante a pandemia do Covid, ficou reconhecido que as medidas provisórias podem ser instruídas perante o plenário das casas, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer por um deputado ou um senador em substituição à comissão mista. A tramitação de medidas provisórias pelo sistema de deliberação remota, instituição em razão da pandemia do novo coronavírus, e regulado pelo ato conjunto na mesa da Câmara e dos deputados e do Senado, não viola o devido processo legislativo. Direito à saúde. O STF determinou que a União enviasse ao Estado-membro as vacinas necessárias para a aplicação da segunda dose dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e autorizado voltando. STF determinou que a União enviasse ao Estado-membro as vacinas necessárias para a aplicação da segunda dose dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e autorizado pela Anvisa. A súbita modificação da sistemática de distribuição dos imunizantes contra o Covid pela União, com a abrupta redução do número de doses, evidencia a possibilidade de frustração do planejamento sanitário estabelecido pelos entes federados. Competência. Norma estadual não pode tratar sobre depósito de lixo atômico em instalações de usinas nucleares. É inconstitucional norma de Constituição estadual que disponha sobre depósito de lixo atômico e instalação de usinas nucleares.
Tribunal de Contas. De quem é a legitimidade para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas a agente público municipal? Os estados não têm legitimidade ativa para a execução de multas aplicadas por Tribunal de Contas estaduais, em face de agentes públicos municipais, que por seus atos tenham causado prejuízos a municípios. Tese fixada. O município prejudicado é legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão dos danos causados ao erário municipal. Competência. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que dispõe sobre depósito, lixo atômico e a instalação de usinas nucleares. Info 1029, 1030, em dois informativos, mesma coisa. A Constituição do Estado do Piauí, ao estabelecer uma vedação ao depósito de resíduos nucleares no respectivo território, violou a competência privativa da União para legislar sobre o tema. A Constituição do Estado do Ceará, ao possibilitar um embargo à instalação de reatores nucleares nos termos desta lei estadual, com exceção dos destinados exclusivamente à pesquisa e ao uso terapêutico, violou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Poder Legislativo é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora da Assembleia Legislativa Estadual, independentemente de mandato consecutivo se referirem à mesma legislatura. Tese fixada. A eleição dos membros da mesa da Assembleia Legislativa estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura. A vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que o encargo distinto. A vedação, a reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesma diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que um cargo distinto. O limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação das mesas das Assembleias Legislativas que forem eleitas após a publicação do acordo da DI 6524, mantendo-se inalteradas as anteriores. Poder Legislativo. Constituições estaduais podem prever reeleição de membros da mesa diretora das Assembleias Legislativas para mandatos consecutivos, mas essa recondução é limitada a uma única vez. O artigo 57(4) da Constituição não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros. É inconstitucional a reeleição de um número ilimitado para mandatos consecutivos dos membros da mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução. Judiciário. É inconstitucional lei ordinária que fixa idade mínimas e máxima para ingresso na magistratura. Apreciada, é inconstitucional norma estadual que estabeleça limites etários para ingresso na magistratura. Normas estaduais, sejam leis ou normas de Constituição estadual, que disponham sobre ingresso na carreira da magistratura, violam o artigo 93 da Constituição por usurpar a iniciativa legislativa privativa do STF. O que diz o 93? Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de prova e títulos, com a participação na Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações
a ordem de classificação. Processo legislativo. É inconstitucional, formal e materialmente, norma estadual que permite a participação de trabalhadores inativos no sufrágio para a escolha de membros da diretoria de empresa pública. Voltando, é inconstitucional, formal e materialmente, norma estadual que permite a participação de trabalhadores inativos no sufrágio, no voto para a escolha de membros da diretoria da empresa pública. Caso concreto, o Rio Grande do Sul, na lei estadual de iniciativa parlamentar, alterou a lei que trata sobre a Companhia Estadual de Energia Elétrica, empresa pública estadual, para dizer que os trabalhadores inativos também deveriam participar da votação para a escolha de membros da diretoria da campanha. Sob o ponto de vista formal, a lei violou o artigo 61, que é a competência do presidente, poder executivo no caso, o governador no estado. Sob o ponto de vista material, a previsão ao incluir os aposentados afrontou 7-6. Cara, esse jogado é importante. Vamos dar uns 3. O 7. Cara, lá nos direitos sociais dá o direito ao voto, mas não para os inativos, né? Deixa eu dar uma olhada nesse 7 aqui. Rapidinho. 7:11. Se a internet me ajudar, né? 7:11. Que é o que? Participação nos lucros e resultados desvinculados da remuneração e excepcionalmente participação na gestão de empresa, conforme definido em lei. O aposentado afiliado tem direito a votar se votar nas organizações sindicais. Não confunda com esse inciso aqui. Ok, sob o ponto de vista material, afrontou, né? É inconstitucional sob o ponto de vista material o artigo 7:11, que é a participação dos trabalhadores na empresa. Direitos e garantias fundamentais. Se o hospital particular atender um paciente no SUS por força de decisão judicial, ele deverá ser ressarcido com base na tabela do SUS. Ele será ressarcido com base não na tabela do SUS, nem com base nos valores de mercado. O ressarcimento ocorrerá com base na tabela da ANS, aplicada por analogia. A tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, deve servir de parâmetro para o pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular, em cumprimento de ordem judicial em favor dos pacientes do SUS. Tese fixada no STF. O ressarcimento dos serviços de saúde prestado por unidade privada em favor de pacientes do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários do plano de saúde. Competência. Norma estadual não pode dispor sobre condições para o exercício de atividade profissional. É formalmente inconstitucional portaria do Departamento Estadual do Trânsito que dispõe sobre condições para o exercício de atividade profissional. Caso concreto, Detran de Tocantins editou portaria regulamentando a profissão de despachante de trânsito. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O governador não pode ser obrigado a depor na CPI instaurada no Congresso Nacional. Em juízo de delibação, não é possível a convocação de governadores nos Estados membros da Federação por Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo Senado Federal. A convocação viola o princípio da separação dos poderes e a autonomia federativa dos Estados membros. Direito constitucional, competência legislativa. Norma estadual não pode regular a profissão de despachante. Tema já apreciado no informativo 2023, repetido aqui, é formalmente inconstitucional. Ato normativo local que, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo, regulamente
o exercício de profissão de despachante junto aos órgãos de trânsito. Poder Legislativo. Assim como ocorre com os parlamentares federais, é vedado o pagamento de valor a mais de um deputado estadual pelo fato de terem sido convocados para a sessão extraordinária. Assim como ocorre com os parlamentares federais, é vedado o pagamento de valor a mais a deputados estaduais pelo fato de terem sido convocados para a sessão extraordinária. É proibido o pagamento de vantagens pecuniárias a deputados estaduais por convocação para a sessão extraordinária. Poder Legislativo. O deputado estadual pode receber ajuda de custo, não havendo afronta ao regime de subsídios. É constitucional norma estadual que estabeleça o pagamento ao parlamentar no início e no final de cada sessão legislativa de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio subsídio mensal do mensal, não do STF. Direito à saúde. STF determinou como tutela provisória incidental na ADPF que a União adote providências para assegurar a vida, a saúde e a segurança de povos indígenas cabível ao deferimento da tutela provisória. Voltando, direito à saúde, o STF determinou tutela provisória incidental na ADPF, em que a União adote providências para assegurar a vida, a saúde e a segurança de povos indígenas. Cabível o deferimento de tutela provisória incidental em ADPF para adoção de todas as providências indispensáveis para assegurar a vida, a saúde e a segurança dos povos indígenas, vítimas de ilícitos e problemas de saúde decorrentes da presença de invasores de suas terras, em situações agravadas pelo curso da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Competência. Norma estadual pode proibir a caça em seu território. Não afronta a competência legislativa da União o dispor de Constituição Estadual que proíbe a caça em seu respectivo território. CPI. São inconstitucionais os dispositivos da Lei 10.001, que impõe deveres aos membros do MP no que tange às conclusões da CPI. São formalmente inconstitucionais o dispositivo da lei de iniciativa do Poder Legislativo que trata sobre a atribuição do MP. A Constituição Federal reserva ao Presidente da República e o chefe do Ministério Público o poder de iniciativa para deflagrar o processo legislativo no que concerne às normas de organização e atribuições do Ministério Público. Além disso, é materialmente esta lei por ofender a independência e a autonomia funcional e administrativa do MP. Por outro lado, é constitucional o artigo 3, que confere prioridade aos processos e procedimentos decorrentes dos relatórios da CPI. Presta atenção. Saúde. Estado pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Anvisa, se a sua importação estiver autorizada. Ele se mostrar imprescindíveis ao tratamento e houver incapacidade financeira do paciente. Não registrado. Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamentos que, apesar de não possuir registro sanitário, tenham importação autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para tanto, deve ser comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constantes nas listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde. Tese fixada pelo STF. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamentos que, embora não possuam registro na Anvisa, têm a sua importação autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar,
constantes das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os outros protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Competência. É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo para os planos de saúde e autorize solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos. É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo de 24 horas para as empresas de plano de saúde regionais autorizarem ou não a solicitação de exames e procedimentos cirúrgicos em seus usuários que tenham mais de 60 anos. Essa lei é inconstitucional por usurpar competência privativa para legislar sobre direito civil e política de seguros. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que obriga plano de saúde a atender os clientes com Covid, mesmo que eles estejam no período de carência contratual. Covid-19. É inconstitucional legislação estadual que impeça os operadores de plano de saúde de recusarem um atendimento ou a prestação de algum serviço no âmbito de seu território aos usuários diagnosticados ou suspeitos de estarem com Covid, em razão do período de carência contratual vigente. Essa norma é inconstitucional por usurpar competência privativa na União para legislar sobre direito civil, comercial e política de seguros. Competência legislativa. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que veda aos municípios a possibilidade de alterarem a destinação, os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. Nossa, misturou urbanístico, ambiental e... Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, compreendendo o ordenamento territorial, o planejamento urbano e a fiscalização das áreas de uso e ocupação do solo. É formalmente inconstitucional norma estadual pela qual se dispõe sobre direito urbanístico, em contrariedade do que se determina normas gerais estabelecidas pela União e ofensa a competência aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, sobre os quais incluindo as políticas de desenvolvimento urbano, planejamento, controle e uso do solo. De igual modo, é inconstitucional norma da Constituição Estadual que, a pretexto de organizar e delimitar competências em seus respectivos municípios, ofende o princípio da autonomia municipal, previsto no artigo 18 e no 29 e 30 da Constituição. Processo legislativo. Não se pode declarar a inconstitucionalidade formal de lei sobre o argumento de que houve mero descumprimento das regras de regimento interno, sendo indispensável desrespeito às normas constitucionais que tratam sobre o processo legislativo. Não se pode declarar a inconstitucionalidade formal sob o argumento de que houve mero descumprimento das regras do regimento interno, sendo indispensável desrespeito às normas constitucionais que tratam sobre o processo legislativo. O controle judicial de atos interna corporis das casas legislativas só é cabível nos casos em que haja desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo. Tese fixada. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2 da Constituição, quando não caracterizados em respeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação no sentido e no alcance de normas meramente regimentais na Casa Legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. Judiciário e MP. Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público não podem exercer a advocacia. São constitucionais as restrições ao exercício de advocacia aos servidores do Poder Judiciário e do MP.
Competências. Os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios foram autorizados a fazer a vacinação dos adolescentes, mesmo havendo nota informativa do Ministério da Saúde em sentido contrário. A decisão de promover a imunização contra o Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos, observadas as evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na competência do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Competência legislativa, competência estadual. Lei de iniciativa parlamentar não pode conceder anistia aos servidores públicos. Lei de iniciativa parlamentar não pode conceder anistia a servidores públicos. É inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a concessão de anistia a infrações administrativas praticadas por policiais, civis, militares e bombeiros. Que eu acho que a competência aqui é do Poder Executivo, né? Anistia. Direitos e garantias fundamentais. Os órgãos do CISBIM somente podem fornecer informações à ABIN quando comprovado o interesse público e mediante decisão motivada para o controle de legalidade pelo Poder Judiciário. O parágrafo único do artigo 4 da Lei 9883 prevê que os órgãos que compõem a CISBIM deverão fornecer informações para a BIM. O plenário do STF afirmou que esse dispositivo é constitucional, desde que seja interpretado com base em critérios definidos pela Corte. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência, CISBIM, somente pode fornecer dados e conhecimentos específicos às agências brasileiras de inteligência, quando comprovado o interesse público na medida afastada qualquer possibilidade de esses dados atenderem interesses pessoais ou privados. Toda e qualquer decisão que solicitar os dados deverá ser devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes a comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo em razão daquela limitação decorrente do respeito aos direitos fundamentais e, nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN, é imprescindível o procedimento formal instaurado e existência de sistema eletrônico de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Competência. Estado-membro possui competência para editar lei obrigando as empresas de internet a apresentar na fatura da conta a velocidade efetiva oferecida por mês. Oferecida no mês. É constitucional, lei estadual que obriga as prestadoras de serviço de internet móvel e de banda larga apresentar na fatura mensal gráfico informando a velocidade diária média de envio e de recebimento de dados entregues no mês. O STF declarou constitucional a lei do Paraná que obriga as empresas de internet no estado a demonstrar para o consumidor a velocidade de internet por meio de gráficos. Essa não trata sobre o tema matéria específica de contratos de telecomunicações, tendo em vista que tal serviço não se enquadra em nenhuma atividade de telecomunicação definidas pela lei federais, né? Trata-se, portanto, de normas sobre direito de consumidor, que admite a regulamentação concorrente para os Estados-membros, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal. Saúde. É inconstitucional a lei 13454, que havia permitido a comercialização de medicamentos anorexígenos, anorexigênios para emagrecer, mesmo depois de ele ter sido proibido pela Anvisa. É incompatível com a Constituição Federal, ato normativo que, ao dispor sobre a comercialização de medicamentos anorexígenos, dispense o respectivo registro sanitário e as demais
Ações de vigilância sanitária. A DPF, a ação de controle concentrado de constitucionalidade, não pode ser utilizada como sucedâneo das vias processuais ordinárias. Caso concreto, o partido político ajuizou a DPF, alegando que determinados discursos, pronunciamentos e comportamentos do presidente da República, do ministro de Estado e de outros integrantes do ato escalão do Poder Executivo Federal representariam violação aos preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito e do direito à saúde. O autor pediu que o presidente da República, bem como todos seus membros e auxiliares imediatos, pautem doravante seus atos, práticas, discursos e pronunciamentos, em conformidade com os princípios constitucionais suprarreferidos. O STF não reconheceu a DPF. Na ação, o partido pede, em síntese, que o STF profira comando judicial para que o presidente da República e seus auxiliares cumpram a Constituição. Ocorre que isso já é óbvio à luz do constitucionalismo contemporâneo. Não há qualquer dúvida de que a supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta a validade de todos os atos estatais. Mostra-se inócua e desprovida de qualquer utilidade provocar o Poder Judiciário objetivando única e exclusivamente declarar que as autoridades públicas estão sujeitas à ordem constitucional. Em um Estado democrático de direito, como o Brasil, nenhum ato jurídico pode ser praticado validamente à margem da Constituição. Transgressões de princípios e regras constitucionais praticadas por autoridade pública ou particulares, quando ocorrem, exigem a intervenção judicial, em caráter preventivo ou repressivo, diante de situações concretas e específicas, e não por meio de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Competência legislativa, competência concorrente. O proprietário de cão-guia ou seu instrutor adestrador não estão obrigados a se filiarem, ainda que indiretamente, à Federação Internacional. Caso concreto. A Lei Estadual de São Paulo exigiu a identificação de cão-guia que seja expedida por escola de cães-guia vinculada à Federação Internacional de Cão-Guia. De igual modo, o artigo afirmou que os instrutores e treinadores, assim como as escolas de treinamento, devem ser reconhecidos e filiados à Federação Internacional de Cão-Guia. O STF julgou inconstitucional tais exigências. O artigo 24 prevê que a competência da União para editar normas gerais de proteção às pessoas com deficiência. No exercício dessa competência, a União editou a Lei Federal, que dispõe sobre o direito de portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhado de cão-guia. Essa lei, que é norma geral sobre o tema, não exige essa filiação à Federação Internacional de Cão-Guia. Além disso, tal exigência afronta o direito constitucional de livre associação, garantido pelo artigo 5º da Constituição. Direitos e garantias fundamentais, direitos sociais. Não viola a Constituição Federal a exclusão dos aprendizes no rol de beneficiados por piso salarial regional. Caso concreto. Lei do Estado de São Paulo instituiu pisos salariais para os trabalhadores e, em determinado artigo, afirmou que o piso salarial não se aplica para os contratos de aprendizagem. Essa previsão é constitucional. Do ponto de vista formal, esse artigo é compatível com a Lei Complementar Federal, que delegou para os Estados-membros e Distrito Federal a competência para editarem leis fixando o piso salarial dos profissionais. Do ponto de vista material, esse artigo também é constitucional. Porque o contrato de aprendizagem é dotado de um regime jurídico peculiar, diferente do contrato de trabalho comum. Logo, esse discrime que fundamentou a opção do legislador estadual está em consonância com os valores da ordem constitucional vigente. Ministério Público, é inconstitucional lei estadual que exige que o MP comunique à corregedoria todas as vezes que for se ausentar da comarca onde está lotado. É inconstitucional por configurar ofensa à liberdade de locomoção a exigência de prévia comunicação ou autorização para que membros do MP possam se ausentar da comarca ou do estado onde exerce suas atribuições. Judiciário. Regime jurídico. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que, ao dispor a respeito da remoção do magistrado, cria distinção indevida entre juízes titulares e substituto. Ao dispor sobre matéria própria do Estatuto da Magistratura, o dispositivo da Constituição Estadual violou formalmente a reserva de lei complementar nacional de iniciativa do STF,
Enquanto não editada a referida lei complementar, a uniformização do regime jurídico da magistratura permanece sob a regência da Lei Complementar 33, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de modo que não é possível o legislador estadual inovar esse âmbito. Ademais, o dispositivo impugnado ofendeu materialmente o princípio constitucional da isonomia, ao estabelecer tratamento diferenciado entre juízes titulares e substitutos. Competência legislativa, competência estadual. É inconstitucional lei estadual que veda o corte de fornecimento de água e luz em determinados dias pelas empresas concessionárias por falta de pagamento. É inconstitucional lei estadual que veda o corte de fornecimento de água e luz em determinados dias pelas empresas concessionárias por falta de pagamento. Compete à União definir regras de suspensão e interrupção de fornecimento sob serviço de energia elétrica. Em razão disso, é inconstitucional lei estadual que proíbe as empresas concessionárias ou permissionárias façam o corte de fornecimento de água, energia elétrica e do serviço de telefonia, por falta de pagamento em determinados dias, sexta-feira, véspera de feriado. Cuidado com o entendimento excepcional da pandemia do Covid. Olhar esse informativo depois. Mais antigo. Competência legislativa. É constitucional lei estadual de trote telefônico. É constitucional norma estadual que determine as prestadoras de serviço telefônico são obrigados a fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais dos usuários de terminais utilizados para passar trotes aos serviços de emergência. Controle. Objeto de ADI. TJ pode julgar a ADI contra a lei municipal tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que seja uma norma de reprodução obrigatória. O que não pode é o parâmetro ser a lei orgânica. É constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere ao Tribunal de Justiça local a prerrogativa de processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade contra leis e atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Defensoria. Defensor público não precisa ser inscrito na OAB para exercer suas funções. Não se harmoniza com a Constituição Federal ao estatuir dupla sujeição ao regime jurídico na Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública, estadual, federal. É inconstitucional a exigência de inscrição do defensor nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Os defensores públicos não precisam estar inscritos na OAB para desempenhar suas funções institucionais. Defensoria, atuação. A Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica às pessoas jurídicas que preenchem os requisitos constitucionais. A Defensoria Pública, por obrigação, deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Todavia, suas funções a essas não se restringem a aspectos econômicos. A Defensoria Pública deve zelar pelos direitos e interesses de todos os necessitados, não apenas sob o viés financeiro, mas também sob o prisma da hipossuficiência e vulnerabilidade decorrente de razão de outras. Gênero, idade, etnia, condição física ou mental. Conclui-se que a Defensoria Pública, a agente de transformação social, tem por tarefa assistir aqueles que, de alguma forma, encontram barreiras para exercitar direitos. Naturalmente, sua atribuição precípua é o resguardo dos interesses dos carentes, visto sob o prisma financeiro. Todavia, não é a única. Isto porque, como sabemos, as desigualdades responsáveis pela intensa instabilidade social não são apenas de ordem econômica. Não há princípio impedimento insuperável que as pessoas jurídicas venham também a ser consideradas titulares de direitos fundamentais, não obstante estes, originariamente, terem por preferência pessoa física. As expressões
suficiência de recursos e necessidades podem aplicar-se tanto à pessoa física quanto às pessoas jurídicas. Portanto, há a possibilidade que as pessoas jurídicas sejam de fato hipossuficientes e, portanto, sejam assistidas pela Defensoria Pública. Nossa, essa é boa. O município, ainda sobre a defensoria, pode instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. A prestação desse serviço público para o auxílio da população economicamente vulnerável não tem por objetivo substituir a atividade prestada pela defensoria pública. O serviço municipal atua de forma simultânea. Trata-se de mais um espaço para a garantia de acesso à jurisdição. Os municípios detêm competência para legislar sobre assunto de interesse local, decorrência do poder de autogoverno e autoadministração. Assim, cabe à administração municipal estar atenta às necessidades da população, organizando e prestando serviço público de interesse local. Além disso, a competência material para o combate às causas e ao controle da condição dos vulneráveis, em razão da pobreza e da assistência aos desfavorecidos, é comum a todos os entes federados. Direitos e garantias fundamentais. É imune ao pagamento de taxas para registro de regularização migratória e estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiência nos termos da legislação em regência. O estrangeiro que desejar regularizar sua situação no Brasil pode fazer por meio de um procedimento chamado de regularização migratória. Exige-se o pagamento de uma taxa. Ocorre que muitos estrangeiros são hipossuficientes e não conseguem pagar o valor exigido. Diante disso, indaga-se: é possível a dispensa de pagamento de taxa caso o estrangeiro seja hipossuficiente? Sim. O STF decidiu que estrangeiro com residência permanente no Brasil na condição de hipossuficiência está dispensado o pagamento de taxas cobradas pelo processo de regularização migratória. Não se mostra condizente com a Constituição a exigência de taxas em face de sujeito passivo, evidentemente hipossuficiente. Tese fixada. É imune ao pagamento de taxa para registro de regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiência, nos termos da legislação de regência. Direitos e garantias fundamentais. O STF determinou à União o restabelecimento dos leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid, que estavam custeados pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020 e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão de rede de UTIs nos estados durante o período de emergência sanitária. Competência. É inconstitucional lei estadual que preveja que os serviços privados de educação são obrigados a conceder a seus clientes pré-existentes o mesmo benefício de promoções posteriormente realizadas. É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviço de ensino de obrigação de estender os benefícios de novas promoções aos clientes já existentes. Lei Fluminense dizia que os serviços privados de educação prestados de forma contínua no estado do Rio de Janeiro seriam obrigados a conceder aos seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios de promoções posteriormente realizadas. O STF declarou a inconstitucionalidade dessa previsão. A norma estadual, ao impor aos prestadores de serviço de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes, promove ingerência indevida em relações contratuais estabelecidas, sem que exista conduta abusiva por parte do prestador. Logo, afronta o 22.1 da Constituição. Educação. É inconstitucional a concessão de descontos lineares nas mensalidades das faculdades privadas na pandemia do Covid. São inconstitucionais as interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia e nos respectivos efeitos de transposição de aulas
aulas presenciais para ambientes virtuais determina as instituições privadas de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. Competência legislativa. Competência estadual. É inconstitucional lei estadual que proíbe a cobrança de juros, multas e parcelas vencidas de contrato de financiamento. Foi declarada inconstitucional do Estado da Paraíba que previa o seguinte: fica vedada a cobrança de juros, multas e demais encargos financeiros, além da inscrição do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento, quando o inadimplemento das parcelas decorrer da ação de boa-fé do consumidor do cumprimento da legislação vigente à época do inadimplemento. Medidas provisórias. O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de conversão de medida provisória quando a emenda estiver associada a tema e à finalidade original de medida provisória. O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de conversão de medida provisória quando a emenda estiver associada a tema e à finalidade original da medida. É constitucional o artigo 6, que simplificou o processo de concessão de benefício e auxílio por incapacidade temporária. Outra competência. É inconstitucional lei estadual que imponha... Cara, tô na página 31. Acabando. Só até a 32. Graças a Deus. É inconstitucional lei estadual que impõe obrigações às empresas seguradoras, sendo também inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que impõe obrigações ao Detran. É inconstitucional a lei estadual que disciplina, no âmbito do ente federado, aspectos das relações entre seguradoras e segurados. Esta lei estadual viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte. São inconstitucionais normas estaduais que dispõem sobre relações contratuais securitárias, por consubstanciarem tema de direito civil e seguros, afetos à competência legislativa privativa da União. É inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que atribua competência ao Departamento Estadual de Trânsito. Aplica-se em âmbito estadual o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que consagra a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo de matéria nele constante. A criação de atribuições por meio de lei, oriunda do projeto de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo revela-se colidente com a reserva iniciativa do governador do Estado. Diversos CAESB, Companhia de Saneamento de Distrito Federal, Sociedade de Economia Mista, está sujeita ao regime de precatórios e não pode submeter seus bens penhorados para o pagamento de verbas trabalhistas. Cara, são inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de constrição sobre os bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAERS, para o pagamento de verbas trabalhistas. Tribunal de Contas. MPTC, Ministério Público do Tribunal de Contas, não possui iniciativa legislativa. Sua organização não é tratada pela lei complementar e a Constituição não autoriza seus vencimentos e vantagens sejam equiparados ao MP comum. O MP junto ao Tribunal de Contas se encontra estritamente vinculado à estrutura da Corte de Contas e não detém autonomia jurídica e iniciativa legislativa para as leis que definem sua estrutura organizacional. É inconstitucional a exigência de lei complementar para regular a organização do Ministério Público Especial. A Constituição não autoriza a equiparação de vencimentos e vantagens entre membros do Ministério Público Especial e membros do Ministério Público Comum. Poder Legislativo.
Norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar individualmente o poder de requisitar informações ao Poder Executivo. O artigo da Constituição Estadual do Rio de Janeiro estabelecia que a qualquer deputado seria permitido formular requerimento de informação ao Poder Executivo, constituindo crime de responsabilidade nos termos da lei o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informações falsas. O STF declarou a inconstitucionalidade da expressão a qualquer deputado, constante no caput. O artigo da Constituição 49 é taxativo, ao conferir exclusivamente às casas do Poder Legislativo a competência para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Não se admite norma estadual cria outras modalidades de controle ou inovem a forma de exercício desse controle ultrapassando aquilo que foi previsto na Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Poder Executivo. A última. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que dispõe sobre o processamento e julgamento do governador e vice-governador nos casos de crime de responsabilidade. O Estado-membro não pode dispor sobre crime de responsabilidade, ainda que seja na Constituição Estadual. Isso porque a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da União, nos termos do artigo 22, 1 e 85. Súmula vinculante. São de competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Assim, é inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a competência da Assembleia Legislativa para autorizar a instauração do processo e para julgar o governador e o vice-governador do Estado por crimes de responsabilidade. Também é inconstitucional a previsão contida na Constituição Estadual afirmando que o governador será suspenso de suas funções no crime de responsabilidade, se admitida a acusação e instaurado o processo pela Assembleia Legislativa. Fim. Finalmente.